De volta com o Manhã Boa Nova, vamos conferir agora Celso Santos, Arte e Espiritualidade aqui no Manhã Boa Nova. Veja aí. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior, o quadro de hoje dedicado às perguntas e colocações. E a primeira pergunta da senhora Maria Salomão, de Salvador, Bahia. Grato por sua participação, Maria. Ela questiona: qual foi o primeiro filme brasileiro que retratou algum tema do espiritismo? Respondendo à sua pergunta, o primeiro filme que tenho conhecimento foi Joelma, 23º Andar, lançado no ano de 1979. Dirigido por Clery Cunha e protagonizado por Beth Goulart, ele é baseado na obra Somos Seis, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este filme retratou o incêndio do edifício Joelma, que deixou 179 mortos e mais de 300 feridos no dia 1º de fevereiro de 1974. Outra participação agora do senhor Walter Campos, de Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Grato por sua participação, Walter. Ele diz o seguinte: quero agradecer à Rádio Boa Nova por estas músicas maravilhosas que tocam na programação. Quero dizer também que elas têm me ajudado bastante. Ouço todos os dias a rádio e estas músicas são como palestras que falam direto ao meu coração. Por isso, muito obrigado por dividirem estas belezas com a gente e que esses cantores continuem levando esta alegria de viver, não só para as nossas vidas, mas principalmente para as próprias vidas. Que Deus os abençoe por este trabalho de amor e caridade. Muita luz a todos. Amigo ouvinte, amigo telespectador, o Espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina. Sua força o levará a toda parte onde haja homens para amar, para elevar-se para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar nele suas inspirações e ele fornecerá, porque é rico, é inesgotável. Espírito Rossini, no livro Obras Póstumas. Quer participar deste quadro? Então envie sua pergunta ou comentário sobre o assunto. Mensagem via WhatsApp 11 985759580 ou, se preferir, pela linha do ouvinte em horário comercial 0800 979 5011. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Forte abraço, lindo dia e até amanhã. Até amanhã, Celso Santos. Fazer o agradecimento aqui aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, sócios antigos que estão conosco desde 2000, a Marisa Aparecida Rodrigues e a Sônia Amélia Ferreira, sócias do Clube Amigos da Boa Nova desde o ano de 2000. Nossa gratidão a elas. E os sócios mais recentes, a Graziela Diniz, de julho de 2017, e a Débora da Silva, também de julho de 2017. Nossa gratidão a estas 4 sócias que fazem parte aí desta família do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio ou sócia, ligue agora no 0800 12 18 38 ou acesse amigosdaboanova.com.br. Veja lá as vantagens, os benefícios de ser um associado do Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38 ou pelo site amigosdaboanova.com.br. Faça como a Marisa, a Sônia, a Graziela e a Débora, também filie-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Nossa próxima notícia: os números alertam. O uso da camisinha entre os jovens no Brasil voltou a cair. Nos últimos anos, o crescimento das doenças sexualmente transmissíveis alcançou níveis preocupantes e revela que a juventude vai na contramão da utilização do preservativo. Dados recentes do Ministério da Saúde apontam que 40 mil novos casos de DSTs, como HIV, sífilis e hepatite, são diagnosticados por ano
no país. Em 2016, 6 em cada 10 jovens mantiveram relações sexuais sem proteção. Uma outra pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revela números ainda mais alarmantes. Dos 2.000 homens ouvidos entre os 15 e 25 anos, em 10 capitais brasileiras, apenas 31% usam preservativos. Em muitos casos, a razão relatada é que simplesmente não conseguem exigir que o parceiro use camisinha por causa da vergonha. Como entender esses dados com tanta informação e com os jovens tendo uma outra mentalidade, mas ainda essa questão do sexo, parece que a mentalidade não é tão moderna assim. Mas eu estava até conversando com você nos bastidores, né, Cláudio, que eu acredito que parte disso, com essa informação que chega e as pessoas acabam entendendo de forma distorcida, que agora com o coquetel que é oferecido para as pessoas que têm HIV, né, com a AIDS, a pessoa tem, entre aspas, uma vida normal. O maior medo era do HIV. Sim. Né? Então, a partir do momento que as pessoas passam a entender, agora eu não morro mais disso. A leitura que ela faz. Eu tomo coquetel e tenho aí uma vida, entre aspas, normal. Então, isso também é um indicador de que aí a pessoa se sente mais livre, né? Ela acha, não, então pra quê, né? O máximo que vai acontecer é eu tomar um remédio. Muitas pessoas falam isso. Então, tá tudo bem, eu não vou morrer mais disso. Só que elas esquecem de N outras doenças que também podem você pode adquirir, né, e passar para o teu parceiro. As pessoas, por mais que tenham informação, passam por isso. Agora, o que eu ouço dos homens, a questão da sensibilidade, né, que é diminuída pela questão do uso do preservativo. E muitas pessoas falam assim, não, mas eu fiz o exame e o meu parceiro também, então agora já está liberado. Mas está liberado como? Né? Numa sociedade hoje que essa questão da fidelidade nem sempre acontece, e a pessoa pode ter uma outra relação durante o processo. Não é garantia. Não é uma garantia. E aí tem um número também muito grande de homens e mulheres casadas que contraem a doença. Então, assim, não dá mais para agir dessa forma, né? Nós temos que tomar consciência de que, ok, tem um coquetel, mas e qual a consequência? Eu sempre falo para as pessoas, faz uma pesquisa, começa a conversar com quem tem essa doença, se você tiver acesso, ou veja na internet. Será que é tão normal a vida assim? Não tem nenhum limitador? Como é que é essa vida? Então, assim, eu faço a pessoa refletir diante dessa questão para ela ver a importância e as consequências de não usar aí os métodos preservativos. Para as mulheres eu falo, ok, ele não quer usar? Tem para nós, né? Para a mulher existe a camisinha feminina. Tem um certo desconforto, mas existe. Então, nós podemos usar também. E quando não é assim, eu tenho amigas minhas que falam assim, eu já levo na bolsa. Também tem a questão da conduta, né? Porque hoje tem essa questão que nós estávamos também falando, tudo pode, está tudo muito liberado, né? Antigamente existia a questão de que para você namorar, tinha que ter permissão do pai, era na sala, com consentimento da família. O rapaz tinha que fazer um movimento de dar a entender que iria casar com você. Hoje já não tem mais isso, né? Então, essa história do ficar, agora mudou. É crush, né? Crush. É um crush. Não é mais ficar, agora é um crush. Então, você arruma uma relação ali, outra aqui. Ficou tudo muito normal. Ficou descartável. Descartável. As relações estão descartáveis. As mulheres também estão se posicionando de forma que elas não criam mais barreiras para isso. Os homens, por estarem também num número menor, e aí um número maior de mulheres, a oferta muito grande, acabam também não se vinculando. Por isso que esse estudo doutrinário, quando eu falo colocar o jovem das mocidades, participando dos estudos espíritas, trazendo o conteúdo da moral, para que a pessoa comece a compreender as consequências, né? Porque não só físicas, enquanto espirituais. Tem vários livros da doutrina não, de espíritos, né, de espíritos, que nos instruem a isso. Vida e Sexo é um deles, né, que dá aí uma direção da importância dessa questão. E a questão energética, espiritual, que envolve. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, essa consciência, fica, então, mais fácil de você entender que a questão da sexualidade deve ser
vista com equilíbrio. A partir do momento que eu não tenho esse entendimento, né, muitos jovens também não têm esse entendimento, têm acesso à informação tecnológica, mas não tem muito acesso e também não procura essa questão da moral. Também, isso também não foi direcionado pelos pais. Aí também já devolvo aos pais que eu também não fez essa orientação antes. Hoje ainda existem mulheres jovens que falam, olha, quando eu fiquei, o início do meu ciclo menstrual, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não tinha essa informação, um número muito menor, mas existe. Então, por isso que nós temos que trabalhar essa consciência do ponto de vista médico, físico e aliado a isso, ao espiritual, né, com a questão moral aí, para que as relações não sejam tão, como você disse, descartáveis, né? E aí, Norberto, olha, 31% usam preservativos e o restante, né, no caso aí as mulheres alegaram que não consegue exigir que o parceiro use a camisinha e o motivo é por causa da vergonha, né? É uma falta de preocupação com o outro, né? É muito interessante além isso. Além do consigo. Né? Sim. É uma justificativa nada aceitável. Quando um não quer, dois não brigam. Então, se quem gosta de você é você mesmo. Sim. Esse amor que o rapaz demonstra para você, no caso, os homens forçam mais a barra, né, para não usar o preservativo, e você, mulher, que passa a ser vítima dessa opressão, com medo de perder o namorado. Ah, mas eu gosto tanto dele, ele é bonitinho. Tá cheio de bonitinho por aí, né? Se você se sentir violentada, troque. É a coisa mais simples. Porque o que vai acontecer? Se você deixar com que isso aconteça, você está atendendo ao desejo, ao prazer irresponsável do seu companheiro do que a tua vontade de se autopreservar. É uma coisa bastante importante para se pensar. Não adianta eu satisfazer o meu parceiro e eu me auto-prejudicar com isso. Isso não é abnegação, é totalmente diferente. Tá? Isso é submissão. Então, não tenham receio de trocar de parceiros. Se vocês se sentirem acuadas e violentadas nesse aspecto, não, só vou ficar com você se não tiver que usar o preservativo, não fique com você. Mude, não tem jeito, senão você vai correr um risco, é inevitável. Isso entra aí a questão da autoestima, muito forte, amor próprio. Muitas mulheres, na questão da carência, amor próprio, ela não tem ali, ela não se acha o suficiente interessante, não se acha suficientemente atraente, se sentem aí, o medo de ficar sozinha. Isso é muito recorrente. Então, ela se apaixona pelo rapaz e ela não consegue colocar aí limitadores e fazer a negociação. Muitas mulheres se submetem a isso. Quando você vai conversar, a questão da autoestima completamente abalada. Aí você vai ver aonde isso tudo começou. Lá desde a infância, quando ela ouvia determinadas coisas, a forma que ela viu, que ela significou, que ela leu aquilo que aconteceu, onde ela se vê de forma menos importante. E aí, ao se ver de forma menos importante, ela não consegue negociar. Um medo é muito grande de perder esse parceiro, né? Então, há de se trabalhar a questão da autoestima, de começar a valorização por você mesma, para que você consiga colocar limitadores. Falar, olha, aqui é o seguinte, é assim. Aceita? Não, então ok, pra mim não dá, né? Agora, quando o duro é quando você tem baixa estima e pega um cara bom de chaveco, né? E ele aproveita isso aí. Sim, é baixa estima, ela fica apaixonada, ali envolvente, né? Aí, como falam os jovens, come o cérebro. Aí, naquele momento, ela pega e fala, tudo bem, ok, né? Ele fala assim, não, mas isso aí não tem nada a ver. E ela entra nisso. Desculpa. Senão, eu não quero, não dou continuidade. Então, pelo medo de ficar sozinha, não estou falando só moças jovens, não, tá? Mulheres, recentemente teve uma informação de uma moça que entrou num aplicativo por volta, acho que de uns 40 e poucos anos, e aí ela marcou um encontro com esse rapaz no aplicativo na casa dela. E aí, além dele não usar o preservativo, ele espancou, ameaçou de matá-la, né? E ela foi fazer exames e ela contraiu uma doença. Então, quer dizer,
a carência, depois ela faz o relato, era tão grande, tanto tempo sozinha, ela já estava naquele aplicativo, poucos homens estavam dando acesso ali a ela, né? Galanteando, vamos dizer assim. E aí, naquele momento, aquele que aceitou, ela não foi fazer uma verificação do que era. E o que mais impressiona, que inclusive houve muita crítica na internet, é o fato dela ser advogada. Como que ela caiu nisso sendo advogada? A advogada é a profissão dela. Só que o advogado, o médico, o professor, ninguém está dessas, qualquer profissão, Sim, é de ser sujeito humano, a não ter uma questão com autoestima. Ela, dentro da profissão dela, ela trabalha muito bem, mas na questão do seu amor próprio, da sua valorização, isso não tinha sido trabalhado, ressignificado. E por conta disso, ela abriu esse espaço, né? E aí quase tem aí óbito. E a questão acabou dos... com a vida. nos aplicativos, inclusive, de namoro, matérias saem sobre isso, e algumas pessoas chegam e falam que tem rapazes que no perfil coloca que não aceita, né? Determinadas coisas. Então, por exemplo, sem preservativo, enfim. Inclusive no perfil ele fala somente para sexo casual. Então, essas coisas acontecem, né? E nós é que temos que trabalhar esse amor próprio e falar, não, eu não me interesso por isso. Primeiro, o meu auto-amor, né? Sim. A minha preservação. Ok, eu me amo. Então, por me amar muito, eu não permito que eu seja usurpada, né? Boa. Vamos com Eliette Ribeiro, a segunda parte da entrevista aí sobre a medicação com o câncer de mama. Acompanhe aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. Qual foi a influência aí da FEMAMA nessa questão dessa aprovação, né, da questão do dia 29 de janeiro, toda paciente com câncer de mama metastático ter esse acesso ao trastuzumab? A FEMAMA ela já vem atuando há mais de 5 anos com projetos que busquem essa conscientização de que existem diferentes tipos de câncer de mama e que cada um precisa de um tratamento específico, né? Que o trastuzumab já estava na lista de medicamentos obrigatórios da Organização Mundial da Saúde, mas ainda não estava sendo oferecido no Brasil. Então, quando ele começou a ser oferecido em 2012 para as pacientes do estágio 1 a 3, a FEMAMA também contribuiu muito na consulta pública, né? A gente fez 15 debates nas assembleias legislativas estaduais, falando sobre a importância desse medicamento e a diferença, o impacto que ele faz na vida dos pacientes. Especificamente para essa última consulta pública do trastuzumab, a gente fez uma grande mobilização social e foi uma das maiores participações da população na consulta pública do ano passado, né, de todas as consultas públicas de 2017. Então, assim, são diversos trabalhos que a FEMAMA fez, inclusive discussões com o Ministério da Saúde, com a Conitec, elaboração de documentos. E, Ana Lúcia, como as pessoas podem obter mais detalhes a respeito do trabalho realizado aí pela FEMAMA, de todos os projetos que ainda poderão ser aprovados e coisas que estejam em andamento? Essa informação pode ser obtida através do nosso site, que é o www.femama.org.br, e também na nossa página de Facebook, vocês podem procurar por FEMAMA Brasil. Legal aí a participação da Eliette Ribeiro. 1 minuto faltando aí para terminar o programa. Você queria falar do ISS, o que é isso? O ISS, não é imposto sobre serviços, não, mas é a nossa parte instintiva, né, que é a nossa primeira reação, desde lá dos primórdios. Depois a gente passa para um segundo estágio, que é a parte das sensações. Então, através das sensações, a gente se relaciona. Então, a gente tinge o cabelo, troca de roupa, muda de casa. Então, a gente quer viver as sensações. Mas tudo isso culmina com os sentimentos. Essas duas ações precedentes ao sentimento concluem no sentimento. Então, se eu partir dessa análise, eu só vou fazer algo prazeroso se meus sentimentos não forem afetados. Eu gosto de mim, quem me ama sou eu. Então, tem que ser como eu quero. Senão,
Antes só do que mal acompanhado. Verdade. Foi bom o papo hoje. A dupla deu certo aqui, a Fernanda e o Norberto. Valeu, obrigado, viu, Fernanda? Gratidão pelo convite, estamos à disposição. E quero convidar as pessoas, né, às terças-feiras, às 14h30, ao vivo pela Rádio Boa Nova, ouvir o nosso programa. Legal, valeu, Norberto. Até Muito a próxima. bom estar aqui com vocês, né, com a Fernanda, o Cláudio, e que tenhamos uma semana de grandes ideias e excelentes realizações. Isso aí, um grande abraço, até amanhã. Vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.